Quando morremos, nossas almas são guiadas para o descanso eterno. Porém, aqueles que se destacam de alguma forma na história são levados para outro lugar, o Historical World, ou mundo histórico. Eles ganham terras para passar a eternidade livres com seus aliados e amigos. Caio Sesnick, um prodígio historiador e arqueólogo de 21 anos, é prodígio mesmo, descobre uma civilização perdida no subsolo da floresta amazônica e ganha muito prestígio e renome pelo mundo graças a isso. Porém, durante uma nova expedição em busca de descobrir mais sobre essa nova sociedade, o templo em que ele investigava começa a desabar e Caio morre no processo, tendo o Historical World como seu destino. A história para aí, o autor coloca algumas notas. Como a sinopse é curta, eu vou dar uma lida nessas notas porque ela vai ajudar a contextualizar algumas coisas que eu quero comentar aqui. Então, ponto 1. A história terá diversos personagens históricos como Gilgamesh, Finn McTool, Tesla, Joseph Stalin, entre outros. Antes de ir para o Historical World, os personagens recebem poderes e habilidades que refletem a história e conceitos que os cercam. Vou começar a história como web novel e no Historical World, ninguém envelhece, porém podem ser feridos, ficar doentes, passar fome e morrer. Ok. Eu entendi que a ideia de criar esse mundo seria um mundo onde você tem várias dessas personalidades famosas que dá para ser trabalhadas e tal, e desenvolvidas na história, o que é muito, muito legal, com certeza, mas daí eu acho que precisa de um desenvolvimento para que o leitor entenda mais ou menos as regras e funcionamentos desse mundo, até para ele poder funcionar. Eu consegui entender aqui a história que dá origem ao que a gente vai ler de fato. Porém, eu não consegui captar a ideia do que a gente vai ler de fato. Porque a partir do momento que o Caio Sesnick, né, ele vai pra lá, qual que vai ser o novo objetivo dele? Beleza, ele ganha um poder. Esse poder serve pra quê? Porque haveria de ter um poder nesse mundo, sabe? O Deus que leva as almas, por que ele daria poderes para pessoas que vão para esse mundo ou algo do tipo? Qual que seria o objetivo deles nesse mundo, né? Se você tem, sei lá, indo para o conceito onde a gente tem vida após a morte, onde tudo aqui é um plano divino, etc., a gente talvez teria um objetivo de estar na Terra. E se ir para esse Historical World é a recompensa, né, de quem fez grandes feitos aqui na Terra, então talvez exatamente o objetivo de quem está na Terra é fazer grandes feitos. Logo, eles iriam para esse mundo para fazer alguma outra coisa, atender algum outro objetivo, que não é o mesmo objetivo de pessoas que iriam para esse descanso eterno ou algo do tipo. Como que funcionaria isso? Para mim ficou bem confuso isso, então, beleza, aqui é um texto curto, né, o que eu tô lendo aqui, e sim, por conta de ser ele curto, podem gerar várias dúvidas, mas quando estiver sendo feita a história em si, essas dúvidas não podem ficar em aberto, ao mesmo tempo que essas dúvidas também não podem ser todas tiradas num texto gigantesco ocorrendo antes da história começar. Então elas precisam estar muito bem definidas e sendo introduzidas na história à medida que a trama avança e à medida que essas dúvidas vão surgindo no leitor. Então, quando a gente cria um mundo todo diferente, um mundo todo especial, é uma coisa que eu pretendo ainda abordar aqui no canal sobre criação de mundos, criação de universos, né? Quando a gente cria algo assim, algo que é diferente do nosso próprio mundo, da nossa própria realidade, a gente precisa introduzir o leitor nessa nova realidade e explicar para ele as regras para que ele possa entender o funcionamento. Senão vale tudo, o leitor fica perdido. E aí ele ficando perdido, ele não consegue nem acompanhar a história que está acontecendo em si ou se importar muito com o que está acontecendo. Porque se as regras não são claras, elas podem ser quebradas o tempo inteiro. E se elas podem ser quebradas o tempo inteiro, então nada no final da história acaba importando muito. É exatamente ter essas regras definidas que faz com que o leitor entenda aquilo que está acontecendo e aí ele possa se importar, ele possa antecipar acontecimentos, tentar prever, tentar criar suposições, teorias, etc. E aí toda a coisa funciona de uma maneira muito mais unificada. Então, na história, tenta contextualizar todos esses detalhes, de preferência no próprio caminhar da história. Uma coisa, por exemplo, que eu achei que poderia ser interessante, que conforme foi lendo a descrição de como o Caio morreu, talvez seria exatamente esse sentimento de não completude. Então ele tinha algo mais para fazer, ele estava investigando mais sobre aquela civilização e ele não teve essa oportunidade. Então talvez o Historical World ele não fosse só um mundo ali de paz, onde você ganha seu terreninho, sua casinha, sua enxada para poder plantar ali e viver feliz para sempre, mas talvez ele também seja um cenário onde você vai terminar de cumprir aquele objetivo que você tinha na Terra. Então talvez não seja necessariamente para pessoas de grande destaque histórico, até porque quem define o destaque histórico
são os historiadores, ou são acontecimentos muito grandiosos, mas isso é meio complicado, porque pessoas de destaque histórico, Hitler foi uma pessoa de destaque histórico, não por um bom motivo, mas foi. Ele estaria nesse mundo histórico? Então talvez seria um mundo onde pessoas que tinham um grande objetivo, um grande senso de cumprir algo na vida e morreram antes de cumprir aquilo, poderiam ir para esse lugar e terminar de cumprir aquele objetivo. Então talvez o Caio, nessa nova jornada, ele iria descobrir mais sobre aquela civilização, e aí sim a alma dele poderia estar em paz para ir para o descanso eterno. Então, claro que daí nesse conceito eu mudei completamente o conceito da história como um todo, mas eu acredito que eu mantenho ali os pontos importantes, que seriam pessoas historicamente famosas vão estar nesse mundo, elas mesmas poderiam batizar esse mundo, né? Não iria um anjo chegar e falar, você vai para o historical world. Não, mas tipo, as próprias pessoas que estão lá vão batizar aquele mundo de mundo histórico, porque várias personalidades históricas de várias épocas estão ali, e aí você pode até trabalhar com vilões e vilões, heróis, coadjuvantes, todos de personalidades históricas, naquele ambiente que ainda não conseguiram realizar o seu objetivo. Talvez, novamente, vamos lá, Hitler tinha um objetivo muito grande que ele não cumpriu, graças a Deus, né? Ainda bem que ele não cumpriu o objetivo de fazer a raça ariana dominar o mundo e escravizar todas as outras raças que ele considerava inferior. Então ele morreu sem realizar esse objetivo, ele iria para esse mundo e iria tentar realizar esse objetivo lá, o que faria o Hitler ser um ótimo vilão para ser trabalhado nessa própria história, onde ele realmente ganharia um poder em relação a esse objetivo dele, não necessariamente em relação ao que ele fez em vida, mas em relação a esse objetivo dele. Então seria realmente um mundo onde tentaria fazer com que as pessoas realizassem os sonhos que elas tinham em vida. Pessoas que estavam em paz vão para o descanso eterno, pessoas que não tinham paz, mas também não tinham um grande objetivo, podem ser a espécie de monstros que vai ter nesse mundo, ou algo do tipo, ou criaturas, ou outro tipo de coisa, ou vão para outro mundo e esquece mesmo, não precisa abordar eles na história. Mas eu acho que daria para trabalhar de uma maneira assim. Teria a mesma coisa que foi dita aqui, apesar de eu ter mudado bastante a ideia inicial, mas eu acho que todas as outras coisas teria aqui. E pelo menos do meu ponto de vista, que só sei o que está nessa sinopse, aí sim o personagem teria um objetivo muito claro, que é realmente continuar pesquisando sobre essa civilização, e talvez exatamente o pesquisar sobre essa civilização colocaria ele em confronto com outros personagens, figuras históricas, etc., enfrentar um vilão ou algo assim, mas teria um objetivo muito bem definido. Quando eu souber mais sobre essa civilização, quando o meu conhecimento sobre essa civilização estiver saciado, então ele vai partir em paz para o descanso eterno.